Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um mistério médico absolutamente fascinante. Sabe aquela velha história de artérias entupidas? Bom, esquece um pouco o colesterol, porque o buraco é bem mais embaixo. A gente vai descer lá no nível celular para descobrir uma verdadeira fábrica oculta de reparo de DNA que o nosso corpo tem e que a ciência só agora está conseguindo decifrar. Vamos nessa? 19,9 milhões. Esse é o número absurdo de pessoas que perdem a vida todo ano no mundo por causa de doenças cardiovasculares, tipo infartos e derrames. É, de longe, a principal causa de mortalidade. E olha, a medicina moderna tem armas incríveis para combater isso, como as estatinas e os inibidores de PCSK9, que despencam os níveis de colesterol no sangue de um jeito fantástico. Mas o problema insiste em continuar aí. E é justamente aqui que entra a grande questão de hoje. Por que as doenças do coração ainda são a causa número 1 de mortes, mesmo quando a gente usa terapias super eficientes para baixar o colesterol? É um verdadeiro paradoxo. Pacientes com tratamentos de ponta ainda enfrentam o que os médicos chamam de risco cardiovascular residual grave. Isso é um sinal claríssimo de que o excesso de gordura só é uma peça desse quebra-cabeça. Tem algo mais rolando nos bastidores, um mecanismo que não tem nada a ver com a gordura, mas que está fazendo as nossas artérias falharem com o tempo. Ah, fluxo sanguíneo e DNA, a ameaça mecânica. Para entender esse enigma, a gente precisa parar de olhar para a química do sangue por um momento e prestar atenção na física dos nossos vasos sanguíneos. Imagina um rio. De um lado, a gente tem o fluxo laminar. Ele flui suave, em linha reta, e funciona como um escudo natural para as células que revestem as artérias por dentro. É pura calmaria. Mas nas curvas e bifurcações desse encanamento, o cenário muda. Aí entra o fluxo perturbado, ou turbulento. Ele é regular, fica batendo contra as paredes o tempo todo, é um desgaste mecânico implacável, como se fosse uma lixa esfregando ali todo dia, o que transforma essas áreas no lugar perfeito para o surgimento de placas. E quando a gente investiga o que essa turbulência toda causa no nível microscópico, a realidade assusta um pouco. Toda essa força física, esse sangue batendo sem parar nas paredes dos vasos, não gera só um estresse externo. Acredite se quiser, o impacto é tão forte que literalmente rasga o código genético dentro do núcleo das células. Os dados mostram que exatamente nessas curvas e bifurcações, os marcadores que sinalizam danos severos ao DNA, conhecidos como PH2AX, simplesmente disparam. 2. A fábrica de reparo. O segredo das artérias. Imagina só, o fluxo natural do nosso próprio sangue quebrando nosso DNA. Parece cenário de filme de terror, né? Mas calma, porque o corpo humano tem uma carta na manga sensacional. Uma fábrica de reparo metabólico totalmente oculta. E o motor principal que faz tudo isso girar se chama ATC. O nome por extenso é um trava-língua científico impossível, mas o que ele faz é genial. O ATC é uma enzima que simplesmente acelera as etapas finais para criar o material de emergência que a célula precisa para consertar esse DNA estragado. E qual é esse material de emergência? São as purinas. Pensa nelas como as peças de reposição novinhas de uma oficina mecânica. Elas são os blocos de construção indispensáveis para colar e remendar as fitas de DNA que o fluxo de sangue arrebentou. Então, toda vez que rola essa microlesão por causa do impacto do sangue, a linha de produção do ATC liga os motores e joga essas peças de reposição exatamente onde precisam estar, garantindo que o vaso sanguíneo não desmorone. 3. MEPC, o interruptor de controle genético. Certo, mas toda fábrica precisa de um chefe para mandar começar a produção. É aí que a mágica da sinalização acontece. Acompanha comigo passo a passo. No passo 1, o sangue bate na parede do vaso e cria o desgaste. No passo 2, um gene super importante chamado MYC entra em cena. Ele é o chefe, o interruptor mestre que percebe a porrada e avisa, temos um problema. No passo 3, a enzima ATP-tias recebe o alerta do chefe e coloca a fábrica de purinas para trabalhar na capacidade máxima. E no passo 4, as peças novinhas chegam lá no DNA e consertam o estrago. É uma forma belíssima de ver o corpo transformando uma agressão mecânica perigosa num alerta rápido de sobrevivência celular. 4. Quando o reparo falha. Consequências celulares. Mas e se essa linha de defesa quebrar? O que acontece? Bom, os cientistas fizeram esse teste desativando o ATIC, a nossa enzima reparadora, em camundongos. O resultado foi um colapso total em efeito dominó. Sem conserto, o DNA quebrado começou a acumular loucamente. Logo em seguida, as células entraram em apoptose, ou seja, começaram a morrer em massa. O revestimento interno da artéria virou uma peneira, abrindo buracos para a inflamação entrar com tudo. O fim trágico dessa história? Uma doença cardíaca galopante com espessamento letal e superacelerado das artérias. As provas laboratoriais não deixam a menor sombra de dúvida. Quando o gene ATC é retirado e o corpo perde a capacidade de fabricar suas próprias peças de reposição, as artérias ficam abarrotadas de lesões e placas gigantescas de gordura.
O fato da doença explodir desse jeito, mesmo sem mexer na dieta, comprova de forma inquestionável que manter o nosso DNA bem conservado não é um mero detalhe. É a linha de frente de defesa para evitar que a aterosclerose devole nossas artérias. 5. Novos caminhos para a saúde cardiovascular. Colocando tudo em perspectiva, o cenário fica bem claro, dividindo a saúde e a doença. De um lado, a proteção. O sangue bate, avisa o MIC, que acorda o ATIC, que produz purinas, repara o DMA e blinda a artéria contra as placas de gordura. Do outro lado, o caos. Se você corta esse processo, a célula morre e as gorduras invadem as paredes vasculares sem resistência. E olha, isso liga um alerta vermelho gigantesco na oncologia moderna. Vários tratamentos de ponta contra o câncer atacam justamente a produção de purinas para destruir os tumores. O grande perigo é que, se eles desligarem a fábrica de purinas do coração por acidente, o estrago nas artérias do paciente pode ser fatal. O que nos deixa com uma pergunta final para explodir a mente. Será que o grande salto da medicina não será focar apenas em baixar o colesterol, mas sim em desenhar remédios que reforcem essa nossa microfábrica celular de conserto de DNA? Imagina poder dar para o corpo exatamente os tijolinhos que ele precisa para se curar do desgaste mecânico de cada batida do coração. É uma ponte que as estatinas de hoje não conseguem cruzar, e uma nova fronteira incrível sobre como realmente vencemos o grande enigma do risco cardiovascular. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!